Deus, que bênção, né? Mas eu acho que todos nós temos que estar preparados, né? Essa noite Deus falou tanto comigo. Gostaria que você curvasse a cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigada por esse momento. A tua palavra diz que os nossos pés são como os da corça, que caminham em lugares altos, Pai. E nós sabemos, Deus, que a vida em Cristo não é uma vida fácil, é uma vida de renúncia, uma vida onde nós temos que crucificar a nós mesmos, renunciar sempre. E é difícil, mas eu sei que Tu és o Deus que pode nos dar, Senhor, uma vitória. O Senhor é um Deus que pode nos dar uma palavra rema, uma palavra, Senhor, que seja muito rema, revelada, em nome de Jesus. E que em tudo nós possamos ter uma autoridade de libertadores, como Jesus assim o teve. Amém, queridos? Quando foi 7 horas que eu fiquei sabendo que eu ia pregar, né? Eu pedi uma palavra ao Senhor, mas o Senhor, Ele sempre tem. Quem tem vida com Deus, tem uma palavra. Você tem uma palavra para falar ao cansado, você sabe na verdade. E a igreja, ela é a menina dos olhos do Senhor. Ele sempre vai falar com você e o que acontece que no púlpito é apenas uma confirmação daquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse a palavra em Mateus 4. Quando Jesus ele foi tentado. Aqui diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Logo depois do batismo dele, ele foi conduzido. E não foi por Satanás, foi pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: já que você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mas Jesus respondeu que as Escrituras nos dizem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus a Jerusalém, ao pináculo, a cidade santa, para o lugar mais alto, e disse: jogue-se daí, já que você é filho de Deus, porque as Escrituras estão declarando. E aí, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. E Jesus replicou: porém as Escrituras também dizem: não tentarás o Senhor teu Deus. E logo depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e ele disse assim: olha, se prostrado me adorares, eu tudo te darei tudo no mundo. E Jesus, ele resistia ao diabo e ele disse assim, vá daqui, Satanás, arreda-te daqui, porque você não tem parte comigo. E está escrito: adore somente o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Queridos, todos nós conhecemos, eu acho que todo cristão conhece essa passagem. Você sabe que Jesus, ele saiu do batismo e logo depois ele foi levado ao deserto. Não existe nenhum crente que não vá para o deserto.
Todos nós temos que ir para o deserto, porque a vida de Jesus é a nossa vida. Porque ali nós somos autenticados como crentes verdadeiros. Eu acho que se falar que nenhum de nós passou pelo deserto, isso é impossível. Nós precisamos passar, não para que a gente venha somente conhecer a Deus. Deus, ele sabe o que está no coração, mas nós não sabemos quem nós somos em Cristo. E Jesus, ele exatamente aconteceu isso. Isso não é uma coincidência. Quando o crente, ele passa por essa situação, e o batismo, ele é lindo, mas o batismo, ele é uma grande... É como se nós passássemos pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho é o batismo. E aí aquele povo que conhece tantos milagres, que nem o povo que saiu do Egito, atrás do faraó, do lado das montanhas, na frente, aquele mar. E ele teve, Moisés tinha a chave de madeira na porta de água. E ele falou, por que clamas a mim? Coloca. Queria dizer aquilo que Adelmontes falou agora. Todos nós temos uma necessidade. E se você não sabe orar, Deus, ele permite essa necessidade para que você venha clamar a ele. E o mais lindo, sabe o que é? Deus responder você logo depois que você orar. Eu tenho vivido assim, em 30 anos com o Senhor, eu entendi que o Senhor, ele espera que você dependa somente dele. Sabe, quando a gente chega do mundo, a gente chega com tantas coisas, achando que vai ter isso, que vai ter aquilo, confiando, nós não conhecemos a Deus. Jesus, ele precisou passar pelo deserto para ser autenticado e ter a autoridade. Queridos, se nós não passarmos por isso, como é que nós vamos ter uma autoridade? Hoje eu fui, o Gilberto vai fazer um exame, ele falou, não posso ir, aí já tinha que esperar o João, que chega à tarde, aí eu peguei a chave, vim, aí os dois, mas você vai sozinha? Aí depois eu fiquei rindo. Por quê? Porque eu aprendi a dirigir aos 13 anos de idade. Aos 64, eu ainda dirijo. É que meu marido, ele não gosta que eu dirija porque ele passa mal. Aí eu fiquei rindo, sabe? Falei, está aqui uma velhinha de 65 anos que dirige muito bem, não tem medo das astutas ciladas do diabo, e se precisar abrir, fazer oferta, pregar, cantar. Gente, com 30 anos de caminhada com Deus, será que a gente não sabe o que Deus, ele quer? Queridos, você passa por tudo isso que você está passando para saber ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Às vezes eu rio com Deus. Hoje, quando uma certa pessoa falou para mim, olha, eu quero uma resposta de Deus, mas eu vou fazer 21 dias de oração. Só que há muito tempo atrás, há anos, assim, Deus tem me falado qual é a resposta. E quando eu abri, eu falei, Senhor, se as pessoas precisam de uma resposta, né? Quando eu abri a palavra, acendeu uma luz. Eu estava no meu quarto, assim, acendeu uma palavra em Jonas. Eu falei, gente, não insiste. Daí eu falei, eu não vou falar, porque a pessoa, não adianta eu chegar para você e falar, você, Deus está fazendo isso, 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 isso. Claro, a pessoa recebe, mas você tem que ter a certeza do que Deus quer para você. Você tem que saber qual o caminho que você deve andar. É como Elias. Elias, ele era um homem que ele enfrentou 1 milhão de profetas de Baal. Só que chegou um momento em que ele
temeu, ele ficou com medo. E quando ele ficou com medo, ele olhou aquele riacho, não tinha água. Ele estava sem comida, aquele corvo deixou de aparecer. Mas Deus tinha preparado uma viúva. Querido, se você não passar por esse deserto, você não saberá o que Deus tem para você. E Deus, ele não mostra tudo para você, porque ele precisa que você saiba que ele é Deus. E antes da fundação do mundo, ele já fez o final do mundo. E quando eu penso nisso, queridos, eu fico pensando assim, nossa, como nós somos tão pequenos. Deus, ele já sabe como vai ser a minha morte, como vai ser a sua, se nós vamos ser arrebatados ou não. Ele já sabe, porque antes da nossa história, ele já preparou todas as coisas. E nós realmente ficamos pensando, mas será que Deus, ele tem isso para a nossa vida? Sabe que Deus, ele quer de você aquilo que Jesus teve após essa situação, a autoridade. Quando ele desceu de lá 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ele tinha uma necessidade. Você sabe aonde o diabo vai tentar você? Na sua necessidade. Então, se você precisa de dinheiro, ele vai tentar você no dinheiro. Se você precisa, se você acha, ele começa a colocar e você começa a pensar, porque, queridos, como Tiago, ele fala ali, olha, ninguém diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Existe a tentação e existe a provação. Agora, a tentação, ela nunca vai vir de Deus. O diabo, sim, tem uma permissão de Deus para te tentar. Por isso, quando você começa a pensar, você já sofreu uma grande batalha, onde você pensa, você acorda de manhã, você pensa naquela situação. Aí você começa a fazer suas coisas, mas você está preocupado com aquela situação. É meio-dia, às vezes você não come porque está preocupado com aquela situação. À noite, de madrugada, e você só pensa naquela situação, aquela brincadeira, você só pensa naquilo, porque você acha que para você não tem mais saída. E o inimigo, ele começa a colocar. Aqui em Tiago 1, ele é bem claro nisso. A primeira coisa, ele coloca dentro da sua mente e você fica gestando aquela situação. Quando ela desce no coração e o diabo vem e apresenta, é como uma pessoa que vai trair. Você sabe, quando eu batizei dessa última vez, no aniversário da igreja, eu fiquei muito, assim, o meu radar com Deus, porque as pessoas que se batizaram, elas hoje não estão mais no Evangelho. E assim que essa pessoa se batizou, eu fiquei muito preocupada. E desde que houve esse batismo, eu desci algumas vezes lá em Bertioga, fiz o culto, tudo, mas eu sabia que aquela pessoa estava se distanciando do Evangelho. Por quê? Porque logo após o batismo existe um tempo de tentação muito grande. Há muitos milagres, mas existe a tentação. Até que ele acabou se separando da esposa. E já está. E quando ele se separou, eu falei, já tem outra. E todo mundo, não. Eu falei, já tem outra. Senão ele não ia fazer isso. E essa outra é uma menina muito mais feia, mas ela é da Umbanda. E quando ele sumiu, ficou 2 noites fora, eu já falei, não, aí tem. É macumba. Foi macumba. Queridos, quando a pessoa, ela concebe aquele pecado e desce o diabo, ele faz com que
aquela gestação que você está começa realmente a se materializar. É como, não sei se vocês já leram aquele livro, Um Arrebatamento no Céu, daquela Mary Baxter lá, que fala que lá no inferno, 3 demônios, eles saem por um buraco, né, na terra, e eles falam, e se transformam em 3 mulheres lindas, e falam, a nossa missão é fazer cair os pastores. E normalmente você pode perceber que o pastor, ele tem uma secretária, aí ele acontece isso. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo, ele sabe o que vai no coração daquela pessoa. Nós ministramos uma igreja que tinha acontecido isso, mas isso já estava no coração. Queridos, a tentação, ela nada mais é o inimigo saber qual fragilidade nós temos. Queridos, por isso, para nós termos a autoridade de libertador, nós temos que passar por isso. Nesses momentos em que você está sofrendo uma guerra espiritual, você tem que orar, você tem que se colocar na presença de Deus, e você tem realmente que ter essa autoridade que Jesus ele teve. Jesus estava morrendo de fome, 40 dias sem comer, 40 noites sem beber, mas ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Queridos, eu não sei, em tudo que você passar, Deus, ele te dá. Eu estava brincando com a Amélia, porque eu nunca liguei, eu não gosto de Android, eu não sei mexer em Android. Aí eu tinha que ligar o microfoninho. Aí o Gilberto, não deixe para o Bruno ligar. Aí eu cheguei, abri, aí eu estava brincando com ela, eu falei, gente, eu não tenho Deus, eu vou ligar porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu vou fazer todas as coisas. Porque se eu não sei mexer no Excel, Deus me ensina. Verdade, queridos. Deus, não existe nada que você não possa fazer. Eu falei para a Amélia, Amélia, você vai vencer, Amélia. Porque tudo era o marido dela que fazia. Tudo. Não tem a senha disso, não tem aquilo. Mas em tudo ela está vencendo, porque ela tem Deus. E ela vai continuar. Pode vir a tentação que for, queridos. Nós vamos vencer. Não há provação que nós não possamos passar. Em todas as coisas. Você vê que muitas vezes as afrontas vêm de uma maneira que você fala, não estou acreditando. Eu já tive afronta de gente bater na minha casa, querer me bater. Eu falo, gente, quando eu era do mundo nunca aconteceu isso. Mas agora eu estou sofrendo umas afrontas desse nível. Por quê? Porque o Senhor permite isso para que nós venhamos realmente ter a mansidão de Jesus, a humildade de Jesus. Em tudo nós podemos em Cristo, em tudo, porque o Senhor, Ele é Deus do escape. Ele é o Deus da primeira e da última hora. E você não vai ficar sem o seu escape, porque este é o Deus que nós servimos. Em todas as coisas o Senhor, Ele dá condições para você. O Senhor sempre vai arrumar. Em Gênesis 22, quando o Abrão, ele tinha uma idolatria, por isso que não presta. Não presta a gente ter idolatria por nada. Porque Deus, ele coloca à prova aquilo ali. Abrão, ele mandou Ismael embora, Agar, Isaac, o meu filho, Isaac, tudo. Ele teve que levar Isaac. O Senhor falou, vai lá e sacrifica esse filho que você tanto queria. E ele era doidão, falou, vou sacrificar. Eu vou porque eu acho que se eu matar o meu filho, Deus está pedindo, ele vai ressuscitar, alguma coisa ele vai fazer.
E quando ele chegou no monte, ele despediu pessoas, os servos dele ficaram, os bichos deles ficaram. Sabe por quê? Quando você está numa provação, muitas coisas ficam para trás, minha irmã, meu irmão. Porque Deus permite isso para que nós venhamos a entender que Deus e que Jesus ele é o suficiente para nós. Quantas vezes a pessoa chega e você não acha que ela vai falar, mas ela fala: tchau, estou indo embora. Abraão, quando ele chegou lá, ele falou: vocês fiquem aqui, que eu vou levar o meu filho lá no monte. E quando ele chegou lá no monte, ele já ia passar faca no Isaac. Mas quando ele olhou ali no arbusto, ele viu aquele cordeiro. Queridos, essa é a nossa vida. É a nossa vida. Eu já vi gente aqui dentro da igreja ser despejado. Isso aconteceu com a gente. Teve uma vez que nós somos despejados. Deus, ele fez assim: vocês não são os bons? Vocês são os bons, né? Então, vocês vão ficar agora sem dinheiro e sem nada. Ficamos 12 meses sem pagar o aluguel. A gente já morava 4 anos naquela casa. Todos os dias, 10, a gente ia lá, o Gilberto ia e levava o aluguel. De repente, Deus falou: agora eu vou fechar a torneira. E nós ficamos numa situação que eu fiz um negócio, eu não podia trabalhar, o Gilberto não podia trabalhar, que a gente tinha que manter o negócio aberto. Só tinha gente. Deus, ele faz de uma maneira que hoje eu entendo que para nós termos uma autoridade, nós precisávamos passar por isso. Deus, ele humilha, ele arranca o orgulho, ele arranca todo o seu eu, ele deixa você que nem um tapetinho, vai passando por cima, e aí ele fala: agora eu vou te levantar. Você sabe, chegamos a esse ponto, e o cara falou, aí ligou um advogado para mim e falou assim: o seu fulano que já morreu, ele gosta muito de vocês. Vocês sempre foram bons pagadores. Só que já faz 12 meses que vocês estão sem pagar. Então, ele pediu para vocês saírem. Senão, como eu já estou com um processo contra vocês, sábado vai passar o caminhão da prefeitura, vai tirar tudo que vocês têm e vai levar para um depósito. Gente, você não imagina a situação. Para quem tinha tudo, né? A gente chegava, mandava descer as coisas. E quando Deus falou: não, agora eu vou levantar vocês, eu quero que vocês me conheçam. E nessa aprovação, quando a gente foi, a gente estava com, não tinha mais nome. A gente não tinha mais nome para alugar nada, não tinha mais nome para nada. E quando a gente chegou, a gente estava com os papéis do pai, do Gilberto. Passamos aqui no São Francisco, e eu falei: pastor, é o seguinte, a nossa situação está de uma maneira, se o senhor deixa eu ir morar lá na garagem da igreja? Ele falou: minha irmã, você não vai morar na garagem da igreja, não, porque a gente não conseguia trabalhar, só cuidar do negócio. Aí ele falou: não, você não vai não. E quando nós fomos numa imobiliária, a gente viu uma casa aqui no São Francisco, que na verdade tinham 2 casas e nós alugamos. Assim, foi uma coisa assim, do lixo para o luxo, sabe? Foi assim uma coisa, e eu já vi acontecer isso com pessoas aqui que não tinham nome e alugaram apartamento aqui na Martin Luther King. Queridos, Deus, ele permite que você passe por isso, para você falar: olha, eu passei por isso e eu tô aqui, ó. Eu sobrevivi. Deus, ele fez isso por mim. Queridos, eu quero dizer para vocês
que para toda provação há uma situação de Deus, um escape, um cordeiro ali preso para você sacrificar aquele cordeiro e não o seu filho. Porque Deus não é doido. Diga, Deus não é doido. Deus me ama. E Ele está preparando o melhor para a sua vida. Deus está preparando. Talvez você não entenda isso. Às vezes a gente acha que, sabe, às vezes não, com certeza a gente tem uma ideia que Jesus, ele já venceu por nós. Mas ele acha que, você acha que venceu para fulano, para ciclano, para beltrano. Eu conheço uma moça, ela é farmacêutica, e eu ministrei a vida dela há muito tempo. E ela falou para mim outro dia, era 6 horas da manhã, pastora, ora por mim. Eu acho que, assim, meu marido foi embora de casa, eu estou aqui na farmácia e eles não gostam de mim. Eu falei, não, mas persevera, que Deus é fiel. Passou um mês, 2 meses, ela falou, pastora, eu fui mandada embora hoje, mas ela estava em pranto, sabe o que é? Chorando mesmo. Ela precisava, ela teve que largar algo que ela estava fazendo para trabalhar. No dia que ela foi mandada embora, irmãos, orei por ela estava muito chateada. Isso foi 6 horas da manhã, 7. Quando foi 4 horas da manhã, ela falou, pastora, você acredita que eu já estou empregada? Glórias a Deus. Deus, Ele é um Deus que faz assim. Sabe? Às vezes você acha que está tudo perdido, que para você não vai ter mais jeito. Mas o Senhor, Ele diz nesta noite para você, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor para a sua vida. Ele é o Deus provedor, Ele é o Jeová Jireh, aquele que proverá a situação para você. Não importa a afronta que você está passando, a situação que você acha que aquele rio já está se secando, mas Deus já preparou aquela improbabilidade. Quantas vezes eu vi, pastora, não vai dar jeito, nós vamos ter que entregar aquilo ali. E eu falava, não, vamos orar, porque Deus é um Deus que Ele vai prover, Ele vai fazer. Quantos já viveram isso? Levanta a sua mão. Queridos, eu tenho certeza que você já viveu isso. Deus, Ele faz isso, sabe por quê? Porque Ele ama, Ele ama. Quando eu vejo que está tudo desmoronado, eu falo, aí que tá bom, que Jesus ama. Jesus, Ele não constrói nada em cima de ruína. Ele põe para baixo, faz tudo de novo e Ele ergue, queridos. E eu vejo o Senhor erguendo muitas coisas aqui nesta noite para a sua vida. Você não vai ficar da mesma maneira que você entrou. Hoje eu não sei porquê. Aprove o Senhor estar pregando essa palavra, porque o Diego não conseguiu chegar. Ele falou para mim, a minha palavra estava em Neemias. Falei, Diego, fique em paz, porque Deus, Ele sabe como trabalhar. Sabe, Deus já proveu o cordeiro. Deus, Ele já proveu o pão. Hoje, eu estava falando para o irmão uma palavra que quando Davi estava sendo muito perseguido, ele chegou ali no templo e falou, me dá um pão que eu estou com fome. Ele falou, meus homens estão com fome. E ele falou, olha, se seus homens estiverem limpos de mulher, tem os pães aqui da preposição. Queridos, quem comia morria. Não poderia comer impuro aquele pão. Ele falou, não, meus homens estão limpos. Ok, pega aqueles 6 pães que nós vamos colocar o pão novo. E Davi pegou aqueles pães.
e deu aos homens, e Deus multiplicou. Como? Ele não tinha nada para dar para aqueles homens e de repente Deus manifestou a glória dele. Ele não tinha mais espada e ele perguntou: cadê a espada? Tem alguma espada? Porque eu estou como um guerreiro, não pode ficar sem espada. Tem a espada de Saul. Ele falou: me dá essa mesmo. Queridos, Deus, ele faz assim. Às vezes você não tem. Às vezes você fala: mas eu não sei como é que eu vou pagar, não sei onde eu vou morar, eu não sei como eu vou fazer. Mas o Senhor sabe. Diga: o Senhor sabe. E a minha vida está nas mãos dele. Diga: eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei, porque o Senhor já proveu um Cordeiro Santo para a tua vida. A labra súbria decanta. Eu sei que muitas vezes resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o Senhor, ele tem uma porção generosa para a tua vida. Sabe, tudo isso que está acontecendo, essa bagunça, uma bagunça, você fala: gente, estou nem dormindo. O Senhor, ele sabe como ele vai trabalhar na tua vida. E ele faz isso para mostrar a glória dele, amados. Sabe, tem momentos. Ontem eu fui deitar e o João estava deitado comigo. Ele tem o pé tamanho 45, cheio de calo. Ele parece um gigante. O tornozelo dele é desse tamanho aqui, amado. Acredita? O pé dele estava tudo vermelho. Ele esticou o pé e pôs na minha cara. Aí eu já entendi porque eu faço massagem nele, passo pomada. Aí eu estava passando e ele ama. Aí eu pensei: poxa, esse menino é criado no pão de ló. Quando eu morrer, quem vai fazer isso? Aí o Senhor falou para mim: eu proverei, né? Porque a gente acha, quem vai ficar com os nossos filhos? Quem? Esse filho que está na sua barriga. Se acontecer alguma coisa, quem vai? Deus, ele sabe. Hoje eu não cuido do meu irmão, né? Será que Deus não sabia que ele ia ser uma pessoa incapaz como ele é? Queridos, nós precisamos confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e ele não vai nos abandonar, porque Davi, ele falou: eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Se a gente não acreditar nisso, joga fora a Bíblia, deixa tudo e vai fazer outra coisa. Nós temos que ter a certeza, em 30 anos que eu ando com o Senhor, ele sempre mostrou a manifestação da glória dele. E eu sei que nesta noite, Deus, ele não deixou o Diego vir para que eu possa dizer para você que a manifestação da glória de Deus estará na sua vida. E você vai falar: olha, eu estou passando uma luta perrengue, mas a vitória é minha, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu gostaria que você, olha, eu quero dizer para esse casal, vocês vieram para receber esta palavra. Deus, ele não tem você ir para outro lugar a não ser ficar nesta cidade. Porque você está pensando: eu vou arrumar minhas malas e vou embora. Mas Deus, ele não tem, eu não vejo mala nenhuma desarrumada, nem arrumada. Eu vejo uma encruzilhada em que está na frente de vocês. Eu vejo essa encruzilhada e o Senhor diz: eu proverei o cordeiro, porque eu vou manifestar a minha glória para a vida de vocês. Neste momento é que tá bom. Quando você não tem mais nada, você fala: agora, sabe? Néias, eu vou te falar. Eu com 2 profissões, eu cheguei no ponto de me enrolar tanto na minha vida. E meu pai falava assim, já estava com Parkinson, ele dava dinheiro e falava:
faz minha feira. Aí eu vivia do resto da feira que eu fazia para o meu pai. Uma pessoa que ganhava muito. Também, quando Deus falou, chega, basta, eu fui trabalhar. Primeiro mês que eu trabalhei, eu tinha um salário de 15, 20 mil. E com esse dinheiro eu dei para o Gilberto e falei, abre a sua firma. E ele começou a pegar várias empresas. Eu não sei, porque você sabe o que é você estar comendo berinjela com a abobrinha e fazendo pão e colocando? E este foi um dia e no outro dia a nossa sorte já havia mudado. Faz assim, vocês três, amém? Deus, ele sabe manifestar a glória dele. E ele faz isso por nada. Você pode ter tudo, mas Deus arranca. A gente tinha 4 carros na garagem, 4 penhorados. Os vizinhos não sabiam que a gente passava. Eu morava no São Francisco, mas a gente estava na Pindaíba. Se virasse porque Deus falou, agora eu vou fechar, vocês vão aí. Quando eu cheguei na igreja, sabe o que Deus mandou uma palavra? Deuteronômio 8. Eu arranquei o teu orgulho. Eu arranquei tudo que você tinha e estou deixando você assim. Mas eu chorava como criança. Mas Deus, ele é fiel, porque ele restituiu tudo. Tudo. E eu quero dizer para vocês que a manifestação da glória de Deus virá para a vida de vocês. Sabe por quê? Porque Deus quer vocês. Não tem outro lugar para vocês a não ser dentro da casa do Senhor. Este é o refúgio. Sabe o que é a cidade refúgio? Cidade refúgio. Matava um homem aqui, corria na cidade refúgio que estava sendo procurado, ficava ali debaixo do sangue. O vingador do sangue não podia pegar. Assim é com a vida de vocês. Eu vejo a manifestação da glória de Deus. E olha que responsabilidade falar isso numa situação assim. Eu vejo 3 canos empilhados assim. O Senhor, ele está construindo algo na vida de vocês, amém? E vai ser desta maneira. A labra súbria decanta. Deus, pode baixar a mão, Deus amada, Deus está fazendo e construindo algo na sua vida, Thaís. Seja fiel com o Senhor. Não importa, fulano não é, fulano você é. Fim. Quando eu me converti, o Gilberto queria saber de Deus de jeito nenhum. Eu falei, querido, é o seguinte, eu não vou largar de Deus. Você não quer ir para a igreja? Não vai. Você quer ir, você vai. Você não quer nada? Tem nada, porque eu vou. E eu já tinha, assim, pensado, agora eu vou me separar dele, que ele não quer nada, não quer estar aí me enchendo com esse negócio, fica me perturbando, sabe? Negócio de Deus, que eu sou isso. Eu falei para ele, chega. Um dia ele falou para mim, eu vou. Eu vou. E ali Deus fez um rebuliço, ele se batizou e converteu. Um dia eu dei o testemunho do que aconteceu, o ladrão quase matou a gente. E Deus abriu a boca de uma pastora, aquilo que tu me pedes em menos de 24 horas eu vou trazer. Ele viu o poder de Deus e se converteu. E é mais convertido do que eu agora. Nossa, bicho, como é 4 horas ele começa a ler a Bíblia, não perturbe. Querida, eu quero dizer uma coisa para você. Fica no posicionamento. Eu vejo Deus trabalhando, eu vejo um drone, como se fosse um drone,
espiritual sobre a tua cabeça, Senhor, dando um discernimento muito grande em o que fazer e como investir. Deus, Ele está levantando você como uma empresária. Amém? E você será muito fiel com o Senhor sempre. E vai ensinar aquele povo todinho a ser também. Deus, Ele sabe as afrontas que você tem passado. Não liga não, a afronta é porque a árvore é boa. O diabo não joga pedra em árvore ruim. Arábia, manta, labassuriana. Amélia, eu tenho algo para falar para você. Deus vai dar vitória em tudo que você fizer. Não é você que faz, é o Senhor que vai fazer. Só Deus está permitindo isso para você. Você, ouve o que eu estou te falando. Eu vejo uma palavra sobre a tua cabeça. Esta palavra é autoridade. O que é seu, o diabo não vai tomar. Não tem filho nenhum que vai fazer você de peteca. Porque o Senhor sabe da fidelidade que você tem com Ele por todos esses anos. Mesmo quando Bira não vinha, você estava dentro da igreja. E assim você vai permanecer até os últimos dias. E o Senhor, eu vejo um troféu de ouro que cai no seu colo. E olha, eu largo a Bíblia se você não tiver vitória em tudo que você fizer. Amém? Ninguém vai roubar nada de você. Receba esta palavra, fique com esta palavra em nome de Jesus, amém? Queridos, eu vejo aqui no meio da igreja uma betoneira. Uma betoneira, sabe o que é betoneira? Aquilo que gira o concreto. Alguém aqui vai construir, ouça isso. Eu vejo alguém comprando um terreno grande e construindo a labra súbria de canta, e algo que vem do Senhor, e o Senhor manda dizer que Ele é fiel para você construir, do começo ao fim. O Senhor vai fazer algo muito grande. Receba esta palavra em nome do Senhor. Nossa, eu vejo assim como um furacão. Não é um furacão, é uma betoneira. E o Senhor mostrando que essa betoneira, ela gira o concreto e erguendo paredes para você, e começa a colocar isso nas madrugadas com o Senhor, porque é algo muito grande o Senhor vai fazer. Amém? Não vai te faltar nada. Nada. Porque Deus, você muitas vezes fraquejou. Muitas. Mas perseverou. E o Senhor, Ele vai te dar uma autoridade de libertação muito grande. Quando você ver uma coisa errada, diga, usa esse dom profético. Não faça isso. Fala mesmo. Fala. Porque muitas vezes você tem calado. Eu não sei. Você tem calado. Tem calado quando Deus quer que você coloque a autoridade. Porque você tem autoridade. Você passou pela prova. Passou pela tentação. E Deus te dá uma autoridade muito grande. Quando você vê uma coisa que você não concorda, diga, não, não vai fazer. Fala mesmo, entendeu? Esse negócio, marido é muito bom, filho é muito bom, mas não concordou, desce o pau. É sério, eu vejo que Deus está te dando um cajado na sua família. É sério, tem coisas que a gente tem que... Teve momentos que eu cheguei na minha filha e falei, ó,
Nossa, porque eu não sou uma mãe assim, entendeu? A Heloísa, eu não sou, né? Heloísa já, ó, pode parar. Eu não. Só que no momento certo eu vejo que a gente tem que usar dessa autoridade. Queridos, nessa noite, você está recebendo uma autoridade de libertador. Passa por esta prova. A labra súbria decanta. Passa mesmo, porque o Senhor vai te dar uma autoridade muito grande. Pode desmaiar, pode tudo, mas a gente vai continuar permanecer e não vai haver nada que possa tomar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, que eu quero orar. Senhor, toda a autoridade foi dada, Senhor, para ti nos céus e na terra, Pai. Lá está escrito, Senhor, em Mateus. Pai querido, Senhor adquiriu autoridade pela obediência, Pai. Muitos aqui estão obedecendo ao Senhor e terão autoridade, Senhor. Por isso, Pai querido, esse processo, Senhor, que Jesus passou, conferiu uma autoridade. Confere esta autoridade, Pai, para cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, flua esta autoridade espiritual na vida de todos que estão aqui. Xarabe, amanto, alabassure, me canta. Senhor, não haverá tentação trazida pelo inimigo. Tampouco, Senhor, não haverá provação em que eles não possam passar. Por isso, nesta noite, Senhor, declaramos a autoridade de Cristo sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vá em paz, fique com essa palavra. Eu sei que não está fácil, mas o Senhor, Ele vai trazer a manifestação da glória e do milagre dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém?